Queridos irmãos, queridas irmãs que participam conosco aqui na Seja ou que nos acompanham mundo afora pela internet, Jesus nos envolva em sua paz. Era uma manhã ensolarada naqueles anos 30 do primeiro século, na cidade de Corinto, na velha Acaia, ainda sob o domínio romano, e um velho israelita precisou ir ao mercado. Na ida, não cumprimentou a guarda romana, e por isso foi chamado a atenção, humilhado, esbofeteado. Foi ao mercado, fez as compras, e no retorno, fazendo um exercício lógico, encontrando outro agrupamento militar das águias de Roma, então entendeu que era preciso cumprimentar aqueles homens, e assim o fez. Mas, para sua surpresa, foi chamado de velho insolente, de atrevido, de ter dirigido a palavra às autoridades, e por isso foi esbofeteado até ter o rosto em sangue. Este homem, atordoado, diante daquela cena dupla, na ida e na volta, volta ao seu lar e vai com a mente em fogo, pensando em tudo que tinha lhe acontecido, mas também numa notícia que soubera que um velho questor, Licínio, ele estava ali levantando questões agrárias, questões legais, para aplicar a justiça romana. Então, ele avançava na direção do seu porto seguro, procurava o seu lar, nos arredores de Corinto, naquela parte das plantações, das chácaras, das quintas. E ao longe ele escutou uma voz clara e amiga. Aos seus ouvidos chegaram, ao seu coração paternal. Imediatamente ele adivinhou. Aquela hora, seu filho Gesiel, conforme a programação que ele mesmo tinha estabelecido, deveria estar arando a terra, preparando-a para as primeiras sementeiras. E há uma expressão do Espírito Emmanuel, da mais profunda poesia, quando o autor de Paulo Estevão, no primeiro capítulo, Corações Flagelados, escreve para descrever a beleza da voz de Gesiel e da sua alegria. A voz do filho parecia casar-se à alegria do sol. A voz do filho parecia casar-se à alegria do sol. A velha canção hebraica, que lhe saía dos lábios quentes da mocidade, era um hino de exaltação à natureza, e os versos harmoniosos falavam do amor à terra e da proteção constante de Deus. Gesiel, o filho, um moço de 25 anos, que depois nós sabemos há de se tornar o primeiro mártir do cristianismo, com o nome grego, Estevão. Mas ali aquele espírito da mais alta envergadura, com certeza o espírito mais evoluído do século I, se ocultava numa condição infinitamente modesta de um reles agricultor da periferia de Corinto. Quem poderia imaginar, encontrando aquele moço de 25 anos, tratando a terra, cantando no sol logo da manhã, que ali estava a alma mais espiritualizada de todo o século I. Quem lê Paulo Estevão, o excelente romance do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, há de perceber que, de fato, Gesiel, depois Estevão, é o protagonista do livro, embora o romance se chame Paulo Estevão. Porque Emmanuel vai dizer no prefácio, vai nos advertir, que sem Estevão nós não teríamos Paulo de Tarso. Um construiu o outro. O apóstolo bandeirante
que tanto admiramos, esse gigante do cristianismo, na verdade, tem um grande diretor espiritual por trás, que é a figura de Estevão. É esse mesmo Gesiel. Então, Gesiel estava ali experimentando uma atividade agrária das mais simples, que muito provavelmente todos nós já experimentamos em reencarnações transatas. É possível que a gente não tenha sido rei ou rainha, mas agricultor provavelmente todo mundo já foi. Tem até esquecido. Hoje há pessoas que não conseguem fazer uma simples jardinagem, não conseguem plantar até mesmo aquele grão de feijão que os meninos colocam no algodão. A pessoa se atrapalha, não tem o dedo fértil, como o romance do francês Maurice Druon, o menino do dedo verde, em que tudo que ele plantava vegetava bem. Aquelas pessoas que, na expressão popular, têm um dedo podre e as plantas murcham, e a pessoa, ou quando nascem, não são produtivas, elas são atrasadas. Há outras que, tocando em qualquer planta, têm uma habilidade, têm um quê ecológico, e a planta floresce, e a vegetação se faz plena. Porque todos nós, arquetipicamente, temos essa figura do agricultor, e por isso Jesus lançou mão da parábola do semeador. Narra tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, especialmente Mateus, que dá um detalhamento nesses evangelhos sinóticos, que Jesus, certa manhã, saindo de casa, procura as cercanias do lago de Genezaré, e como havia uma grande multidão de povo, ele se assenta no barco, o povo fica de pé, e naquele instante ele passa a ensinar em sucessivas parábolas. Ele assume a plenitude da sua condição de mestre e lança para aquelas almas os discursos mais doces, mais simples, para que elas possam assimilar o que ele diria ser o reino dos céus, o reino de Deus. A parábola é de uma riqueza porque ela reconhece a diversidade, a variação, as modalidades, as diferenças evolutivas, porque um primeiro detalhe é que ele saiu de casa. Emmanuel explora muito bem isso nos textos psicografados por Chico Xavier, daquela série Fonte Viva, quando ele faz a análise desse primeiro versículo do capítulo 8, e Jesus saindo de casa. Por que saindo de casa? Jesus poderia perfeitamente permanecer na casa de Simão Pedro ou em outra casa que o hospedasse e não ter a mínima preocupação em sensibilizar, em ensinar o povo, as multidões. Como fazia, por exemplo, os doutores da lei, os profissionais da religião, o alto clero do judaísmo da época, que não tinha a preocupação de tocar as almas. Os homens sabiam muito, os levitas, doutores da lei, conheciam profundamente o Tanakh, a Septuaginta, a Torá, o Zoa, o Midrash, e tudo que havia de mais excelente na cultura judaica, o Talmud. Mas eles mesmos diziam: o que podemos ensinar para essa ralé? Ela não é capaz de conhecer as nuances, até mesmo da língua hebraica. Era um povo grosseiro, que nem falava hebraico direito, falava aramaico, aprendido no exílio. O hebraico era a língua litúrgica, uma língua do templo, uma língua das escrituras, que exigia anos de estudo para uma compreensão plena. Então eles diziam para si mesmos: não, se for ao templo, ensinaremos de uma forma diferente. Na verdade, eles diziam algo para si mesmos, porque o povo ia ao templo, voltava e se sentia humilhado, e também não aprendia nada ou quase nada. Mas com Jesus era diferente. Jesus saindo de casa. Emmanuel vai nos chamar a atenção para esse detalhe, porque essa dinâmica da circunstância de enunciação da parábola é determinante. No judaísmo, para a compreensão de uma sentença, é preciso contextualizá-la na cena de enunciação. A quem se dirigia, quem ouviu, quem falou, qual era o momento, qual era a dinâmica da enunciação. E Jesus saindo de casa, para Emmanuel, implica dizer: Jesus abriu mão
da sua habitação, digamos assim, das mais altas esferas, ele que é o Rei Solar, na expressão poética do espírito Joana de Ângeles, na obra Estudos Espíritas, psicografada por Chico Xavier, por Divaldo Franco, no capítulo 25, Jesus, ela vai dizer isso: Jesus é o Rei Solar, Jesus é um Cristo planetário, portanto, ele renunciou à sua habitação, à vida em plenitude, para estar conosco, para poder se equipar de um corpo limitado, de um corpo físico qual que nós usamos. Então, para termos uma ideia, quem lê a obra Renúncia, o romance Renúncia, do espírito Emmanuel, psicografado também por Chico Xavier, ali percebe que Alcione é um espírito iluminadíssimo, e ela deixa a sua condição, os seus estudos de música e de harmonia musical em Sírios, e desce à terra para assumir um corpo físico e para poder tentar resgatar algumas almas complicadas a quem ela amava. Nós, sem o sabermos, muitas vezes somos beneficiados por essas Alcíones da vida. Criaturas que se destacam na nossa teia familiar ou na nossa sociedade, pela sua alta capacidade de amar, de renúncia, e que se empenham de tal forma que se tornam inesquecíveis na nossa biografia. Se desencarnássemos hoje, essas criaturas, essas pessoas, aflorariam facilmente na nossa memória, porque nos marcaram indelevelmente a alma, pelos seus exemplos, pelas suas atitudes, pelas suas renúncias. Assim foi Alcione, e quando nós ali nos debruçamos com as páginas de renúncia, nós pensamos: mas olha, por que ela não ficou em Sírios? Por que sofreu tanto para tentar salvar Carlos, os seus familiares, o seu pai Cirilo? Por que se envolveu com Susana Davenport, tão maldosa, que a perseguiu implacavelmente? Então, ali nós imaginamos como é exatamente alguém sair de casa. Então, Jesus saiu de casa, deixou a esfera das estrelas para ter conosco. Isso tem um pressuposto grave para todos nós. A parte do mestre ele fez, abriu mão, digamos assim, da sua comodidade espiritual para estar conosco, para nos ensinar. Agora, a nossa parte. Como nós ouvimos Jesus? Ele foi à praia nos ensinar. E nós, de algum modo, nos identificamos com aquela multidão que o ouvia. E ele, percebendo a gama de compreensões, lançou a parábola da semente. E eis que o semeador saiu a semear. Emmanuel faz um novo destaque. O semeador saiu a semear. O semeador não terceirizou o serviço. Ele não designou uma outra pessoa: vá lá semear por mim. Ele mesmo foi semear. Emmanuel vai dizer isso em outra mensagem, bem que ele poderia mobilizar outros espíritos para fazer esse trabalho de redenção da humanidade, mas ele mesmo veio para tal. E nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, na questão 621, qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia, e os Espíritos respondem: vede Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, e o modelo é para ser imitado. Então, se Jesus é o semeador, se ele sai da sua comodidade para semear nas almas, nós também temos que fazê-lo. E se ele não terceiriza o trabalho de semeadura, nós também não podemos terceirizar. Não, faça o seguinte: vá lá fazer a evangelização por mim, faça isso por mim, faça essa bondade por mim, estou lhe delegando, eu até lhe pago para isso. Não existe isso. A tarefa é intransferível. Quantos de nós pensamos assim em sucessivas reencarnações? Fomos delegando aos outros, e esses outros, os delegados, evoluíram, e nós nem tanto, porque nós renunciamos exatamente o serviço no bem. Então, se Jesus, que era o mais elevado, não terceirizou, saiu de casa e ele mesmo veio semear, o que nós temos que fazer? Semear também. Não renunciar a menor das oportunidades de se identificar com essa figura do semeador. Mas ele vai dizer àquela multidão que
o semeador, em saindo a semear, ele foi lançando sementes ao longo do caminho. Depois, num segundo tipo de solo, num solo pedregoso, permaneceu lançando sementes. Ainda um terceiro tipo de solo, um solo que tinha espinheiros, ele lança também sementes. E por último, um solo fértil, ele foi lançando semente, com a diferença que esse solo tinha níveis diversificados. A semente caiu, produziu 60 frutos, outra produziu 30 e outra produziu 100. É claro que é algo hiperbólico para a agricultura da época, para a agronomia da época, porque, segundo os estudiosos, não existe essa semente naquela região de um solo difícil que produza para cada semente 100 frutos. Mas ele disse assim para impressionar os seus ouvintes. E ele, ao colocar todas as possibilidades, lança uma sentença que parece absurda à luz da fisiologia, quando ele diz: quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Mas claro, ouvidos são para ouvir, mas ele está falando dos ouvidos da alma. A gente, às vezes, ouve, mas não ouve, escuta, mas não escuta. É a figura que Freud chamou de resistência. A resistência psicológica que nós elaboramos, que nós construímos para se blindar e evitar que a nossa alma seja penetrada por aquilo que, uma vez assimilada, há de lhe afetar totalmente e de forma definitiva. Então nós resistimos, porque se eu aceitar isso, eu não posso permanecer como estou. Daí porque nós temos os solos diferentes. O primeiro solo é o solo do caminho. Vêm as aves e bicam e levam a semente lançada. São aquelas pessoas displicentes que a primeira sugestão do mal, do maligno, leva a semente que lhe foi lançada. Um segundo solo, o solo pedregoso, o solo que tem pouco terreno, há de fato ali uma germinação, mas quando bate o sol, as raízes não são profundas e a vegetação não resiste, ela murcha e morre. Muitos de nós, em diversas reencarnações, e até nesta mesma, ou em determinados momentos do dia, nós podemos ter um coração empedrado, que tem uma camada de terra, mas ainda tem muita camada de pedra. As coisas parecem florescer, as pessoas se entusiasmam na primeira hora, mas quando chegam as provações, as dificuldades, quando bate o sol, a pessoa não tem estrutura, não há raiz e aquela promessa do bem não resiste. Chico Xavier, certa vez numa carta a Vantuís de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira nos anos 40, 50 e 60, escreveu: começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Muita gente começa tão entusiasmada. Primeira semana, maravilha, o Espiritismo parece uma festa, a pessoa fica lá, é namorada do Espiritismo. Mas depois chegam as contradições, as possibilidades, ou vem uma grande provação e a pessoa não consegue ali enraizar aquela mensagem. É o solo pedregoso. Terceira possibilidade, o solo cheio de espinhos e calhaus. Esse solo é o solo da sufocação. A palavra até cresce, a semente do bem, ela germina, avança, mas são os cuidados do mundo, são os muitos projetos em que a pessoa vai ter que usar uma balança da evolução. Quem vale mais? Quem pesa mais na minha balança de dentro? Aquela viagem, aquele show, aquela possibilidade, aquele trabalho para ganhar um pouco mais, ou uma dedicação às coisas espirituais. Não que a doutrina espírita e o próprio Evangelho esteja criando uma comunidade, uma sociedade de alienados, de pessoas que se desvinculem dos compromissos com o trabalho, com a família, ou com a diversão sadia. Absolutamente, a doutrina espírita é a doutrina do equilíbrio, de tudo um pouco, tudo que faz bem à alma é bem recebido. Mas exatamente, tem pessoas que têm um programa de trabalho, uma gama de possibilidades, tantos talentos, e exatamente por isso elas se perdem.
Elas só têm noção que se perderam quando acontece a desencarnação e começa aquela hora do balanço. Diz, olha, bem que você podia ter avançado mais aqui, mais acolá, mas os cuidados do mundo, e a pessoa vai começando a ter dificuldade para renunciar, e essa balança começa a ficar desequilibrada. As coisas espirituais passam a valer menos. As coisas espirituais precisam ter um peso importante, sobretudo nesse contexto de transição planetária. Ou nós abraçamos o Evangelho de forma apaixonada para vivenciá-lo, ou nós enlouquecemos, como está acontecendo. É uma loucura não assumida. As pessoas estão loucas, mas não se sabem como tal. Estão loucas. Está cometendo uma loucura dessa, está despautando a pessoa. Você está percebendo que isso é uma coisa de falta de juízo? E as pessoas elaboram 1000 discursos de justificação de uma coisa que não é de bom tom. Às vezes são pequenos desafios. Eu preciso fazer uma prece logo pela manhã para sentir o bom envolvimento dos benfeitores espirituais, para ter um alinhamento espiritual, para captar as boas vibrações, para recuperar as intuições dos conselhos recebidos durante a noite, quando estava fora do corpo. Mas os cuidados do dia, quando eu menos espero, já é a noite, eu nem fiz a prece. Uma coisa simples assim, a balança interna. Eu tenho tempo para tudo, menos tempo para fazer uma prece. Uma coisa simples, uma prece. Deve durar 5 minutos, talvez. Mas se a pessoa não tiver um compromisso, a atenção, vai chegar à meia-noite, quando fizer o balanço, cadê a prece de hoje? Eu não fiz. E aquela prece fez falta porque a pessoa foi fazendo uma sequência de escolhas atrapalhadas no decorrer do dia, foi faltando fôlego espiritual para as provações, para as provocações que chegaram, foi, de algum modo, determinante aquela falta de prece para controlar a irritação e outras coisas mais. Então é essa balança que precisamos ter. Do contrário, os espinhos estão aí, faz parte, é necessário que os escândalos venham, nos diz o Evangelho, mas ai de quem por quem eles venham. Nós estamos conscientes, nós estamos reencarnados nesse contexto da transição planetária e sabíamos das dificuldades, dos desafios, das expressões manifestas, muitas vezes, dos agentes do mal. Mas isso não pode ser motivo para deixarmos de acreditar e de semearmos o bem. E por último, o bom terreno. Mas mesmo o bom terreno, há uma gradação. Há o bom terreno 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Ninguém pode dizer assim, olha, a minha produtividade no bem é muito semelhante à de Chico Xavier e de Madre Teresa de Calcutá. A gente deve ficar de olho nessa pessoa. Ou ela está louca, ou ela é muito boa. Então, de olho nela. Porque é alguém dizendo que está produzindo 100 ou 60 por 1. Exatamente, Jesus coloca essa parábola e Allan Kardec, com muita inteligência, a insere no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, porque é uma parábola que diz respeito ao crescimento espiritual. Quem recebe uma semente e consegue multiplicá-la em 30 frutos que geram outras tantas sementes, essa pessoa é uma multiplicadora do bem. Não é nem egoísta, porque o egoísta, receber a semente é minha, não é mais de ninguém. A semente apodrece dentro do coração dela, mas ela não cede para ninguém. Mas a pessoa generosa diz, eu recebi uma semente do bem. É tão boa a semente do bem que eu tenho que espalhá-la com os outros. Se me faz bem, tem que fazer bem aos outros também. E ela se torna um agente do bem. Na sociedade, na família, em qualquer espaço, ela é um agente do bem, em qualquer possibilidade. Então, aí está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um capítulo que nos conclama a fazer uma avaliação para que a gente possa quantificar, ponderar a quantos anda a nossa evolução. Eu recebi a mensagem do bem, a mensagem do amor, mas eu tenho que me considerar, será que eu estou aproveitando da melhor forma? Não, eu estou crescendo, mas eu poderia crescer mais. Isso nos remete à questão 642 do Livro dos Espíritos, quando as entidades advertem a Allan Kardec que nós somos responsáveis não somente pelo mal que fazemos, mas somos responsáveis pelo mal que acontece
devido ao bem que não fizemos, que é o problema da omissão. Quando a gente observar alguma ocorrência do mal, com certeza alguém deixou de fazer o bem. Alguém foi omisso, alguém não fez tão bem, e aquele espaço que deveria ser do bem, ele é ocupado pelo mal e pelos maus. Aí nós temos o tempo inteiro essas provas na sociedade. Então, essa parábola do semeador é uma parábola que nos conclama a avaliação e até uma identificação. Nós podemos pensar assim: que tipo de solo eu sou ou tenho sido? Na perspectiva reencarnacionista, porque essa parábola, inclusive, ela faz com que a gente possa se posicionar de diversas formas. Que tipo de solo eu sou? Que tipo de semeador estou sendo? Tanto eu posso me identificar com um tipo de solo, como eu posso me identificar com o semeador, o fecundador. Então, é preciso ver que o próprio Jesus lançou mão de diversas parábolas ligadas à semente, porque a semente é essa coisa minúscula que tem a fonte da vida. Ele fala, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, que Deus plantou a semente do trigo, mas o maligno à noite, por força dos empregados, do cochilo dos empregados, ou seja, da omissão, o inimigo plantou o joio, o lolum, ao invés de o triticum. O lolo, ou o joio, ele tem uma característica muito interessante. Ele, ao nascer, e na primeira fase de crescimento, o joio tem uma semelhança quase que total com o trigo. É aí que está o perigo, porque são aquelas pessoas de aparência bondosa, ou são aquelas coisas que aparentemente são inofensivas, mas elas têm uma genética maligna, digamos assim. Elas com o tempo vão refletir, vão se espelhar em maldade. Essa é uma parábola, mas a do semeador é preciso exatamente fazer aquela dinâmica. Como eu consigo me identificar com os solos? Será que eu sou um solo do caminho, que qualquer ave leva a palavra? Às vezes eu leio uma sentença do Evangelho pela manhã, se me perguntar ao meio-dia, já não sei o que li. Foi embora. A ave levou. Não há uma fixação. Vamos voltar à sentença de anunciação na praia, Jesus está lá. Qual o grau de atenção dos ouvintes a Jesus? Por isso que ele dizia, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Todos estavam escutando, mas quem estava atento, retendo, quem assimilou definitivamente aquelas palavras? Imaginemos, por exemplo, alguém que ouviu com muita atenção a Jesus, se transformou, e aquela reencarnação foi determinante. Essa pessoa, naquela e nas próximas reencarnações, viveu de forma tão apaixonada que ouviu, que hoje deve ser uma pessoa muito iluminada. Mas outros talvez tenham feito ouvido de mercador. Há um romance de Emmanuel há 2000 anos, em que há um personagem, um soldado, que ele se infiltra nas hostes cristãs, que ele se infiltra nos cultos cristãos das catacumbas e outros, e ele fica ouvindo. Mas não é para se evangelizar, ele fica ouvindo para fazer um relatório para as autoridades romanas, para os seus superiores. Então ele era um ouvinte, mas o seu ouvido não era de ouvir, digamos assim. Então, é claro que a gente diz, mas eu não estou na praia, eu não estou em Cafarnaum, Jesus não está lá. Mas quando a gente abre o Evangelho, a gente volta àquela praia. E o texto fala aos nossos ouvidos da alma. Se a gente abre o texto, diz assim, agora é a minha hora de ouvir Jesus. É preciso ter uma reverência pelo texto evangélico. A gente vê uma banalização. Tem gente que fica no ponto do ônibus, que fica, enfim, comendo uma cocada e observando lá o texto. Qual a retenção? Vai falando, Jesus, vai falando, como se estivesse ouvindo Jesus e ao mesmo tempo fazendo 2, 3 coisas. O texto, quando ele se abre, ele fala fortemente. Não sei se vocês lembram ou se assistiram ao filme Sociedade dos Poetas Mortos. Tinha um professor, John Keating, e ele fazia uma estimulação aos seus alunos de literatura
para a sentença romana carpe diem, aproveite o dia, ou fruto apodrece, ao pé da letra. Então, tinha na parede lá uma expressão carpe diem, no colégio. E ele chamou os alunos, não sei se vocês lembram dessa cena, que assistiu ao filme, e chamou os alunos, e os alunos colocaram o ouvido na sentença, na frase pintada na parede. Aí o professor sussurrou assim, carpe diem, carpe diem. Aí os alunos se assustaram, como se as paredes estivessem falando, ou a parede estivesse falando. Ou seja, o texto é um texto vivo. Isso acontece até em música de Chico Buarque, né? Chico Buarque, naquela música Vai Passar, ele vai dizer que cada paralelepípedo da cidade esta noite vai se arrepiar, né? Então, é uma figura de linguagem, que eu nunca vi um paralelepípedo se arrepiando, mas enfim, Chico Buarque viu. A vibração era tão grande que os paralelepípedos estavam ali, né, vibrando, né, tudo arrepiado, emocionados, né? Então, a mesma coisa. Quando nós abrimos o texto, não é um texto comum. Isso não é notícia de jornal. São as palavras de Jesus. Então é a hora de ouvir Jesus. É o meu contato com o Mestre. Eu estou indo à praia e naquele momento, com certeza, tinha gente fazendo tudo que tinha direito. Mas quem tinha atenção, um momento, agora não. Olha, ele está falando, olha o que ele está falando, olha a parábola que ele está contando. É a mesma coisa, se juntar muita gente, daqui a pouco tem gente vendendo peixe, tem gente vendendo água mineral, é a mesma coisa. Juntou muita gente, já tem gente fazendo barulho, propondo nos roubar a atenção. Então começa com um gesto muito honesto de todos nós. Precisamos nas nossas agendas abrir um espaço para ir à praia e ouvir Jesus mais uma vez, todos os dias. Deve ter sido de tal beleza aquela cena, que quem participou, todos os dias deve estar lembrando. E quem não participou, ficou com muita vontade, como todos nós hoje. Mas nós podemos fazer isso. Basta abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ou os próprios Evangelhos, e ali, com aquela sensibilidade, ouvir o Mestre dos Mestres, com toda a atenção, para que haja retenção, para que, de fato, a nossa alma permaneça ali registrando os detalhes, a emoção do Mestre, para que a gente possa aprender a ouvir. Há um detalhe interessante da parábola, porque observemos, numa leitura utilitarista, o semeador proposto por Jesus é um agricultor que jamais ganharia o ISO 9000 não sei quanto, porque desperdiça muita semente. Como é que ele lança semente no caminho, semente no pedregulho, semente no espinheiro? Um agricultor competente, ele só lançaria semente no terreno já pronto para tal, mas aquele semeador não. Ele vai como que esbanjando, lançando semente em todo tipo de terreno. A questão é simples, porque Jesus em 2 evangelhos vai dizer, num dos evangelhos, ele vai se assumir como o próprio semeador. No outro, ele vai dizer que o semeador é Deus. Então imaginemos o seguinte, alguém diz assim, olha, eu não sou bom hoje, porque no tempo que eu era muito ruim, eu nunca recebi uma semente do bem. Eu nunca recebi um bom exemplo, eu nunca recebi uma estimulação. A palavra está dizendo, mesmo no tempo que era pedregoso o coração, que era caminho, a semente foi lançada. Ninguém pode dizer, jamais eu recebi, passei um período sem receber a assistência de Deus. Deus não abandona ninguém, ou na expressão feliz de Emmanuel, por Chico Xavier, ninguém está fora do amor de Deus. Por mais endurecido que seja o coração, Deus está com ele. Basta uma pequena abertura. Quem lê lá no Céu e Inferno, aquela sequência de depoimentos, naquela última parte, espíritos endurecidos, aí tem criminosos arrependidos, uma outra seção. Essa é a grande esperança da doutrina espírita, porque enquanto as teologias comuns dizem que as almas estão irremediavelmente condenadas, portanto são pedregosas para sempre, a tese espírita é que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia esta criatura atormentada vai começar a se cansar do próprio mal e se abrir para o bem, com a vantagem que ela sempre continuou recebendo sementes do bem. Quem não leu, por exemplo, a obra Libertação, do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, e lá tem o drama de Gregório.
um espírito que há séculos orquestra obsessões diversas, que é um grande justiceiro no além, digamos assim. E ali está perturbando Margarida, e para tal ele designa Saldanha mais 59 espíritos e deixa Margarida acamada. Aí, avançando, vai avançando, e nós passamos a ter notícia de que esse espírito, que parecia tão duro, tão firme no mal, ele começa a dar os primeiros sinais de cansaço do próprio mal, começa a desconfiar que o mal não dá certo, que é hora de fazer o caminho de volta, que é hora de ceder, que é hora de se abrir para Deus. Aí vem Matilde, a mãe desse espírito, e aquele belo e último capítulo que tem a redenção completa, quando a mãe resgata o filho endurecido, mais de 400 anos, produzindo obsessões no mundo espiritual. Mas o mal tem fim. O mal tem fim. Então, é preciso ver que aconteceu em nossas vidas essa dinâmica. Às vezes, uma determinada reencarnação, muito recuado lá atrás, a gente tinha sido muito negligente, e a semente chegou, nós nos assemelhávamos ao caminho. Ou uma outra em que a gente teve um coração empedrado e não nos entregamos por completo, não permitimos o enraizamento do Evangelho, não tínhamos evolução para tanto. Ou uma outra reencarnação em que a gente recebeu uma prova da riqueza, ou qualquer outra prova, em que os encantamentos foram tantos que nos sufocaram e nos esquecemos da pauta básica do crescimento espiritual. E outras reencarnações, talvez essa, em que a gente já se identifica como um solo bom, um solo que é capaz de reproduzir a 30, a 60, a 100 por 1. Às vezes não pode ser uma só vida, às vezes são fases da existência. Quer ver um exemplo? Paulo de Tarso. Saulo deu muito trabalho a Jesus, por isso Jesus foi obrigado a derrubá-lo do camelo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quase ao meio-dia, como descreve o Espírito Emmanuel na obra Paulo Estevão, quando ele se aproximava, já havia as primeiras edificações de Damasco, ele viu aquela luz ofuscante, não resistiu e tomba do camelo. E vem essa voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, Saulo, qual é a tua? Está dando trabalho assim por quê? Está jogando no time errado por quê? Eu não lhe convoquei para isso. Dá a entender que aquela fase da existência, o espírito Saulo, que é muito evoluído, estava completamente engolfado com aquelas promessas de entrar no sinédrio, no supremo lá dos judeus da época. Entregue a essa coisa que nos toca a qualquer um, que é o orgulho. Então a primeira fase daquela vida do homem foi de fato de um terreno difícil, mas quando a gente percebe que esse homem vai se evangelizando com o casal Prisca e Áquila, com Ananias, com Simão Pedro, com Estevão desencarnado, como ele vai crescendo rapidamente, porque ele já tinha dentro de si essa bondade. Ele perdeu aquela crosta que não permitiu o enraizamento da palavra do Mestre. E se torna esse gigante que todos nós admiramos, Paulo de Tarso. Quem não vê, por exemplo, na obra Missionários da Luz, o caso do pai de Adelino, o futuro pai de Sigismundo, que ele se torna uma pessoa sorumbática, difícil, recolhida, não quer falar com ninguém, porque ele tinha uma mágoa muito grande, um espírito que o apunhalou na vida passada, que lhe roubou a companheira e que a levou à prostituição. Esse espírito agora desejava reencarnar, arrependido, claro, desejava e precisava reencarnar como filho deste casal, como Segismundo. Então o espírito se aproximava, ele se distanciava, e o mundo espiritual estava preocupado porque aquele projeto de reencarnação não se concretizava pela resistência do futuro pai. Até que os espíritos conseguem sensibilizar o primeiro filho do casal, e ele diz: papai, por que o senhor não faz evangelho conosco aqui em casa? O senhor nunca mais o fez. Nesse dia ele faz, e ele faz uma oração, faz uma prece. À noite descreve André Luiz que quando os espíritos vêm conversar com ele, naquele instante em que ele aceita o antigo inimigo como futuro filho, uma crosta energética, uma espécie de couraça que tomava o perispírito dele, se desfaz, se dissolve. Era exatamente uma faixa, uma camada que petrificava a sua sensibilidade.
São as couraças da vida. Então, nós vamos encontrar, de algum modo, essas tantas possibilidades. Pode ser numa fase da vida, às vezes, nessa mesma existência, a pessoa diz, olha, teve uma fase da minha vida atual, que eu fui meio pedra, que eu fui meio entregue aos espinhos, ou uma fase que eu rendi, que estava dedicado ao bem, mas eu só rendia 30/1, agora eu rendo 60. Cada um vai ter a capacidade de se avaliar e admitir o seu nível de perfeição. Mas uma coisa é certa, constantemente nós estamos expostos à incementação do bem. São tantos os bons exemplos, são tantas as almas nobres que passam em nossa vida de uma forma ou de outra e deixam muitas sementes que, se forem adequadamente tratadas, assimiladas, nos fecundarão e nos fertilizarão. Quem lembra, por exemplo, de Asclépios, aquele espírito elevado, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, ele é tão elevado, mas tão elevado que nem tem mais perispírito, não tem mais forma humana. Quando a gente vai imaginar alguém, a gente imagina o corpo da pessoa, cabeça, tronco e membros, aquela velha história, né? Mas não tem isso mais, o espírito é uma inteligência, não tem mais corpo, não tem perispírito. Então, para que ele dê uma comunicação, ele se materializa, está lá na obra Obreiros da Vida Eterna. Então, e lá ele dá uma contribuição, uma frase do Evangelho para as pessoas que lhe fazem consultas, trabalhadores que estavam cansados de fazer o bem. É exatamente essa fase difícil que todos nós enfrentamos. Porque os sociólogos já apontam, o Brasil parece caminhar para um certo pessimismo. Falar mal do Brasil hoje é a coisa mais fácil do mundo. Sente em qualquer lugar e diz, olha, não precisa dizer mais nada. Você está sabendo da do dia? Vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. E quando fala na Lava Jato, aí a coisa pega, né? É um pessimismo generalizado, é um derrotismo, é um catastrofismo. Não, vai ficar pior. Olha esse pessoal tal. E quando é espírito, é a turma do umbral, está toda reencarnada, está em Brasília, está não sei onde, começa a dar uma interpretação espírita, né? E você tem a impressão que nosso lar foi rodado mesmo em Brasília, aquela parte do umbral, entenda bem, né? Então, é assim. Nós temos muitos motivos para ser derrotistas, pessimistas e embarcar nessa onda dos comentários. Não que a gente seja ingênuo. Estamos em transição planetária e o Brasil não ficaria indene a essa grande onda. Esses crimes de ódio que estão se espalhando do mundo afora, estamos percebendo. Mas é tempo de semear o bem. Esse é o grande desafio para todos nós. E para semearmos o bem, nós temos muitos mais motivos. Porque cada um faça uma análise honesta, sincera. Vamos analisar a nossa relação com Chico Xavier. Só. Nem vou falar com Divaldo. Chico Xavier. Chico Xavier lançou para nós mais de 460 sementes. Cada livro psicografado por Chico é uma semente do bem. Quando a gente lê Paulo Estevão, é uma semente que entra na nossa alma. As emoções que nós nos sentimos não é coisa desse mundo. Quando encerramos o livro, nós temos uma perspectiva otimista. Sim, a humanidade tem jeito. Sim, eu posso ser melhor. Sim, eu posso contribuir, eu posso amar mais. Duvido que alguém termine Paulo Estevão, não, está pior e vai ficar pior e pior vai ficando. Impossível, a pessoa deve estar desequilibrada. Então, ninguém pode dizer assim, olha, eu fui reencarnado aí no século XX, século XXI lá na Terra e tive a oportunidade como espírita de conhecer um semeador do bem, Chico Xavier. Este homem se apagou, renunciou a tudo e graças à sua mediunidade eu tive acesso à biblioteca que circula no mundo espiritual. Porque com certeza o original de Paulo Estevão deve estar lá em cima. Então, quando eu leio Paulo Estevão, quando eu leio há 2000 anos, e vejo aquela dinâmica dos personagens, aqueles exemplos corretos, como isso é assimilado pela minha própria alma? Tive a oportunidade agora de reler com minha companheira Elizabeth, os 5 romances de Emmanuel. Reler pela enésima vez. São outras emoções. Nós ficamos infinitamente melhores depois que lemos esses romances. E estão em língua portuguesa. Um desses dias tive a oportunidade de ler umas frases de Paulo Estevão em francês, Paul et Etienne.
É de fazer dó, porque se a gente já lê isso aqui em português, é uma beleza, em francês já é uma coisa decadente, coitado. Passou por uma tradução, uma filtragem, o tradutor já não tinha aquela sintonia. E ele foi Emmanuel direto, nós podemos ler no original. Ninguém fica orgulhoso por isso, mas podemos ler no original. Para termos uma ideia, é uma semente do bem. Da mesma forma, se Chico é um semeador, nós também somos semeadores e podemos sê-lo. Porque um gesto nosso, uma ideia nossa, até um silêncio, há de afetar as outras vidas. O compositor Gonzaguinha, na sua canção Caminhos do Coração, ele dizia: toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E Jesus e o apóstolo Paulo vão nos dizer que nós somos cartas vivas do Evangelho. A gente já começou a perceber que as pessoas estão dando sinal de cansaço de ouvir Evangelho de forma intelectual, de ler assim por ler, de alguém ler para elas. Mas quando tem uma pessoa que sua dedicação, que sua atitude, que a sua boa disposição, que a sua energia é sutil, é delicada, é amorosa, isso nos toca de tal modo que no final do dia nós lembramos daquela pessoa, no final de uma viagem, qualquer possibilidade. É exatamente isso o nosso desafio. É a sementeira do bem. Por isso, uma palavra nossa, como também o contrário. Quais as sementes que nós espalhamos? A gente pode perfeitamente fazer um exercício, um balanço diário e perguntar ao final do dia: quais as sementes que eu espalhei dentro de mim e em torno de mim no dia de hoje? Será que aquela palavra agressiva não foi uma semente um pouco apodrecida que eu coloquei nas almas dos outros? Ou aquele gesto bonito que eu fui capaz de fazê-lo, aquela renúncia, aquele perdão, aquela postura compreensiva, aquele silêncio, eu poderia falar e chamar a atenção àquela pessoa, mas eu renunciei e fiquei calado. Mas quem estava de fora deve ter se tocado pela minha atitude. Foi uma semente do bem. Não é preciso ter essa postura explícita: pessoal, agora eu vou espalhar o bem, eu vou evangelizar todo mundo. Não. O reino dos céus, dizia Jesus, é semelhante a um fermento, uma porção de fermento. O fermento é isso. Ou a um grão de mostarda. São essas coisas quase invisíveis, praticamente desprezíveis pelas suas dimensões mínimas. Mas, uma vez penetrando a alma, a faz crescer. Então, nós podemos ao final do dia nos perguntar sempre: como solo, que tipo de solo eu fui hoje? Será que eu fui um solo da boa semente, 30, 60 a 100? Ou se eu fui um solo pedregoso? Aquela manhã, por exemplo, em que eu recebi os melhores exemplos, até que eu me empolguei, mas depois ao meio-dia já tinha esquecido tudo. Ou eu fui um solo que aparentemente assimilei a semente os bons exemplos, mas quando surgiram as propostas, os convites, eu fui esquecendo dos compromissos básicos, e quando eu percebi ao final do dia, eu tinha renunciado à possibilidade de fazer algo de bom. São muitas as possibilidades, e só cada um deverá se perguntar qual solo, quais solos durante o dia foi se dando em sua alma. Ou ainda se perguntar naquele outro papel: que tipo de semeador eu fui? Como eu semeei? Ou mais ainda, naquela disposição que o Espírito Emmanuel pergunta: como eu me posicionei na praia ouvindo Jesus? Com atenção, desejando acolher as suas palavras, meditando a pouco e pouco, sem gula, porque existe uma gula evangélica também. As pessoas querem ler a Bíblia assim: eu estou lendo Bíblia, a gente pergunta, percebe o Espírito Emmanuel? Emmanuel trabalha o Evangelho de forma homeopática. Se pegarmos aquela série Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, cada capítulo é um versículo, e somente um versículo. Às vezes um trecho de um versículo. É mais do que suficiente para o nosso nível evolutivo. Cada um se faça essa experiência. Eu vou ler um capítulo por dia da série Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Fonte Viva. Basta ler um capítulo por dia. E passar o dia recuperando, relembrando, voltar a ler para fixação. Porque nós aprendemos em psicologia da aprendizagem que a repetição pode levar à fixação. Se a nossa memória está fraca,
para as coisas espirituais, é preciso ter humildade e dizer, eu preciso reler o texto, eu preciso reler a epígrafe, aquela sentença evangélica, porque eu necessito vivenciar o Evangelho, sobretudo nesse contexto de transição planetária. Então, Deus nos reconhece de tal magnitude, de tal grandeza, que somos muito mais do que essa perspectiva materialista que hoje estão em voga e que incomoda as pessoas, mas também acomoda outras. E nos lembramos do Espírito Augusto dos Anjos, encerrando aqui a nossa fala, quando preparava Chico Xavier, o poeta Augusto dos Anjos aqui da Paraíba, que tinha uma marca própria de usar toda uma terminologia científica. Imagine para um mineirinho fazendo a 4ª série primária, aquelas palavras, né, difíceis da medicina, da biologia, etc, etc. Então ele, muitas vezes, antes de Chico psicografar o Parnaso de Além Túmulo, tão a gosto de Zé Lúcio, cadê Zé Lúcio? Então ali estava palavras difíceis e Chico ficava trabalhando no campo, na lavoura, e o Espírito Augusto dos Anjos ficava declamando em alta voz para ele, e Chico repetia para poder se acostumar com os termos científicos. E num desses poemas psicografados, e que estão na obra Parnaso de Além Túmulo, e agora relançado num livro específico, só os poemas de Augusto dos Anjos, em Palavras do Infinito, acompanhado até de um CD, o pessoal de Belo Horizonte, ele escreveu ao homem um soneto, mostrando que para Deus o ser humano é tudo, é a excelência, e nessa excelência se merece o lançamento da semente do bem. E canta Augusto: não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu. Ele diz mais: a alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das razões psicológicas, és um ser responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Que Jesus nos ampare sempre, Ele que é o semeador das nossas almas.